Olá, eu sou Daniel Mitelbach e você está assistindo ao Repercute Paraná, uma iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. O tema do nosso Repercute de hoje são as lutas do Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil do Estado do Paraná. Para isso, contamos com a presença de Roberto Ramires Pereira, presidente do CIPOL, e também Ezequiel de Camargo Ventura, tesoureiro do CIPOL. Ramires, Ventura, obrigado por ter aceitado o convite. Bom, Ramires, começa dizendo para a gente aí como é que está a situação do CIPOL hoje. A gente soube aí de vários casos de perseguição por parte do governo, tentativas de transferência, de cassação de dirigentes. Como é que está a vida do CIPOL hoje? A vida do CIPOL hoje ela é uma vida de muita luta. Nós lutamos, há de fato perseguições de dirigentes sindicais do CIPOL e até de filiados, com transferências, e como a Polícia Civil atua em todo o Estado, são transferências que têm um cunho de retaliação, ou seja, o cidadão, o investigador trabalha em Curitiba e no dia seguinte ele é lotado a 500, 600, 800 quilômetros longe de sua casa. Isso é retaliação. É claro que são situações, são transferências que, na verdade, afeta não só o trabalhador, não só o investigador de polícia, ela afeta os familiares. Então, se o investigador está aqui e ele tem que trabalhar em Luanda, a 800 quilômetros de Curitiba, ele vai ter que ter casa, ele vai ter que ter lugar para ficar, não dá para vir, a família terá que ser transferida. Então, importa em um ataque, além de um ataque ao trabalhador, ataca também a família, as crianças, o filho desse investigador. Perfeito. Ventura, qual é a motivação, na sua opinião, aí do governo do Estado para atentar nesse momento contra a organização dos trabalhadores, em especial dos investigadores da Polícia Civil? Bom, o que vem ocorrendo na administração é uma forma de maquiar as mazelas da instituição. Você sabe que a segurança pública é o Aquiles da administração, por falta de uma gestão, uma previsão da gestão. Não existe essa previsão de gestão. Então, são fatos, aí como você está vendo na imprensa, as fugas de preso, rebelião, as condições de trabalho hoje do investigador, colocando a integridade não só do trabalhador, do investigador que está no dia a dia, quanto da própria população. Então, na verdade, isso é uma forma, e essa perseguição dos dirigentes e dos filiados, filiado ao CIPOL, é para silenciar, porque nós somos o único sindicato que trouxe a segurança pública limpa, porque, na verdade, os fatos que ocorriam ficavam debaixo do tapete, ou até mesmo se limitaria simples no Conselho da Polícia Civil, de nada se fazia. Hoje, com a formação, com o melhoramento desses investigadores que estão chegando, hoje a formação desses investigadores hoje é tanto quanto, então está se tendo hoje resultado da abertura da Caixa Preta. Isso vai ser um ganho, talvez, num primeiro momento hoje, a população está carente da necessidade de segurança pública, mas eu acredito que passando essa segurança pública, o Paraná venha a ter uma segurança de qualidade, a qual ele já está tendo, em função dessas colegas hoje que chegam com uma formação melhor do que era no passado. Porque, na verdade, a polícia hoje se dividia na época em 3 momentos. O senhorio, os capitães do mato e os vassalos. Nós jamais poderíamos questionar ou se voltar contra o senhorio, senão nós iríamos para o tronco. E em retaliação do que está acontecendo. Nem tanto hoje, o CIPOL vai para o tronco, mas ele não deixa de denunciar o que está acontecendo. Tem mais coisa por vir aí. Acreditamos nessa geração nova que está vindo aí, para passar essa instituição a limpo. Ramires, você poderia dar até... É importante a gente falar isso para o pessoal que está assistindo para a gente, e para a população em geral também. Qual é a situação de trabalho hoje, né, dos investigadores da Polícia Civil, e de que forma essas retaliações que aconteceram prejudicaram aí as ações do sindicato, as lutas da categoria? Bom, os investigadores fizeram concurso, com edital, concurso público, concorrido, para serem investigadores de polícia. No entanto, quando o investigador toma posse, ele vai observar que não é bem assim.
porque ele vai ser carcereiro, porque mais da metade dos presos do Paraná estão colocados em delegacias, que não têm as mínimas condições. E o investigador passa a ter que cuidar de preso e não exercer a atividade para a qual fez concurso. Isso é um problema. Nós temos travado lutas com o governo do Estado para que ele retire os presos das delegacias. Retirar presos das delegacias significa que o governo Beto Richa tem que construir presídios. Só que já passaram mais de 2 anos do governo Beto Richa e até agora sequer um único presídio foi licitado. Nós sabemos que isso demora. Construir um presídio para 800 mil pessoas é muito complexo, é muito dinheiro, obras longas, e se isso não for licitado imediatamente, os presos vão ficar na delegacia e numa condição subhumana. Então, o que acontece? O investigador está na delegacia, que ele não pode dar segurança porque sequer ele tem segurança. E uma das regras para você vender seu trabalho, para que o trabalhador venda seu trabalho, é preciso ele ter no mínimo de segurança. Se ele não tem segurança de que para o exercício da atividade dele, ele não consegue realmente produzir segurança. E só vamos ter segurança no Paraná, melhorar a segurança do Paraná, quando efetivamente os investigadores começarem a exercer sua atividade de investigação. Então, para isso, é preciso que o governo construa presídios para que retire os presos das delegacias, coloque nos presídios e libere os investigadores para exercer sua atividade, que é investigar. Exemplo, o Paraná está em terceiro no ranking de morte, de homicídios. Para combater isso, é preciso que o investigador vá para a rua. Porque para investigar, porque hoje no Paraná está fácil. Mata, o pessoal está quase com a certeza de que o homicídio não vai ser elucidado, porque os investigadores estão cuidando de preso. Isso é lamentável e é perigoso para a sociedade. Ventura, até quando, na sua opinião, as delegacias vão continuar servindo como presídio? E acho que, para além disso também, como essa situação afeta não só a própria condição de trabalho dos investigadores, como o Ramires bem colocou, mas também a situação dessas pessoas que estão, né, encarceradas aí nas delegacias. O que ocorre é, única e exclusivamente, gestão preventiva. É isso que passa a segurança pública. Para você ter um exemplo, nós temos aqui o estado de Santa Catarina, que é modelo. O investigador recebe o preso, de pronto é feito o procedimento, o flagrante, e já de pronto já tem uma equipe, o agente penitenciário, que já faz o translado do preso para o sistema presídio. O que não ocorre aqui no Paraná. Eu acredito que se houver uma atenção voltada, uma gestão voltada para o sistema de presídio no estado do Paraná, acreditamos, como São Paulo hoje, uma boa parte também, que é onde também está a maior causa de violência, praticamente as delegacias não mais têm presos nas delegacias, tem o encaminhado de pronto para o presídio. Na verdade, o que está acontecendo aí é uma omissão por parte dos gestores, aí, por parte do delegado geral, que quando assumiu, tivesse ele de pronto ter feito essa previsão, estaria solucionado, porque parte disso aí hoje, ela teve resultado e está superlotando novamente. Quer dizer, para a população também, isso ela perde 2 vezes com essa situação, né? Uma pela própria situação de trabalho, né, a qual estão submetidos investigadores que não podem exercer de fato a sua atividade, e perdem uma segunda vez porque a gente sabe que, obviamente, essas pessoas que estão, né, detidos aí nas delegacias também não vão passar por nenhum trabalho, né, para serem reinseridos na sociedade, não vão estar sofrendo o tratamento que seria adequado para, né, pensando para que esse cidadão possa se reabilitar futuramente, voltar, né, a ser reintegrado ao conjunto da sociedade. Então, na verdade, nós temos uma dupla perda nessa situação aí. A sociedade perde muito. Por quê? Em regra geral, a delegacia é para estar no meio da cidade, no centro de uma cidade,
para que a população vá até a delegacia, fala com os seus servidores, com o delegado, com o investigador, com o escrivão, faz um boletim de ocorrência, é intimada para prestar declarações acerca de um fato. Então, em regra geral, a delegacia fica no centro da cidade. Com a transformação da delegacia em presídio, colocando presos na delegacia, logo a sociedade corre um risco. Tem um presídio dentro da cidade. Exemplo bem prático é Pinhais. Teve um fato lamentável, uma fuga em Pinhais, onde 2 investigadores foram baleados. A delegacia fica no centro da cidade, estava com 80 e poucos presos, um pouco mais de 80 presos. Na fuga, algumas pessoas fugiram, fogem no centro da cidade, tem um semáforo na frente da delegacia e muitos carros são assaltados no semáforo. Ou seja, a população não tem a segurança porque ela tem um presídio dentro do município, quando na verdade ela queria sim que haja um presídio próprio, com guardas penitenciários lá para guardar os presos, com a pessoa tem todo tipo de assistência social, psicológica, religiosa, assistência jurídica, mas não dentro da cidade. E quem perde também, novamente, é o cidadão que um homicídio que ocorre num bairro da cidade ou no centro da cidade, o investigador vai ficar mais lento para dar essa resposta à sociedade. Ou seja, é preciso que tire os presos das delegacias para que o investigador possa atender esse cidadão que paga os impostos, para que as mães não chorem mais, não só pela morte do seu ente, ela está chorando pela morte, pela certeza de que o autor do homicídio do seu filho não vai ser localizado. E se o investigador não debruçar essa investigação, correr, verificar, trabalhar efetivamente na investigação, a mãe vai chorar 2 vezes. Uma pela morte do filho, outra porque o poder público não conseguiu dar a resposta que o contribuinte pede. Correto. Bom, a gente vai para um breve intervalo agora. Quero explorar um pouquinho melhor essa questão com vocês. Você que está nos assistindo, continue nos acompanhando. Nós voltamos em breve. Ei, coelho, vamos passear na floresta? Por que na floresta? Eu não sou Chapeuzinho Vermelho não, hein? Que isso, coelho, somos amigos desde criança. Está bem, vamos então. Onde vocês vão? Vamos passear na floresta. Na floresta? Não posso esperar mais. Não aguento de fome. Galo, você comeu meu amigo. Não aguentava mais de tanta fome. Vocês viram o meu coelho? O lobo comeu. Eu? Ele que comeu o coelho, meu amigo, de uma vez só. Quem comeu o meu coelho? Não fui eu. Mentira, foi ele. Passarinho, quem comeu o coelho? Eu não estava olhando na hora, mas galos não comem coelhos. São os lobos que comem. Eu sei que foi você, seu lobo sonso, direto pra cadeia. Mas não fui eu, esse você está passarinho preso, louco. você vai pra cadeia. Ele comeu o coelho. O fato é único, as opiniões não. Questione as notícias, ouça outras versões. É com a verdade que se constrói a democracia. Quero falar também! Olá, estamos de volta com o Repercute Paraná. Ventura, no bloco anterior a gente estava falando um pouco sobre a situação hoje de trabalho dos investigadores. Enquanto a gente vai mostrando aí algumas imagens das mobilizações do Cipol, você poderia falar para a gente, além dessas questões, quais têm sido hoje, né, os pontos de pautas levantados pelo sindicato, nas manifestações? A gente viu aí recentemente a questão do parcelamento da database, que também entrou na pauta dos servidores de maneira geral. Quais tem sido a postura do sindicato e quais têm sido as reivindicações do sindicato nesse momento? Bom, o foco hoje do Cipol está voltado quanto à integridade do investigador na delegacia.
junto com a diretoria, nós temos feito esse trabalho, inclusive tivemos um fato de 2 colegas nossos, o Osmair e o Urubatã, inclusive eles se encontram internados na cidade de Pinhais, que teve esse arrebatamento na delegacia, e nós percorremos algumas unidades da região metropolitana, que na verdade o que estava ocorrendo? Existe aí uma maquiagem, uma manipulação da parte com relação aos presos. Eles estão tirando os presos dos anéis da parte central e levando para as regiões metropolitanas. E na região metropolitana não tem funcionário. Tem casos aí, delegacia com 60, 70 presos com um investigador. Então eu acredito que diante da situação aí está havendo negligência, omissão por parte dos gestores, que na verdade está colocando em risco a integridade do investigador. Não só do investigador, quanto da própria população, do público que lá procura a delegacia. Tem momentos e casos que nós orientamos por parte, aí o Ramírez e o jurídico, que é o caso entre atender o cidadão e correr o risco de... Porque quando vai à delegacia, você não sabe se é o cidadão comum ou um outro indivíduo qualquer que vá com o intuito de arrebatar a delegacia. Sim. Arrebatamento, né? Então, o que ocorre? A gente, em tese, a gente até orienta o colega, quando nos procura, o seguinte: entre você correr o risco de abrir e atender e ter a delegacia invadida, é preferível responder uma sindicância e deixar de atender, porque, veja bem, você vai gerar mais uma ocorrência, então a gente fica numa situação difícil, porque não tem as mínimas condições, e aí o cidadão, quando procura, ele não quer saber, ele paga os seus impostos, ele quer ser atendido, mas ele não sabe que, na verdade, a delegacia está praticamente impedida de atender, porque ou você faz a guarda do preso, ou você dá atendimento ao público. Ele vai ter que fazer a escolha. Entre a integridade do preso e a sua integridade na qualidade de trabalhador, ele vai ter que fazer a escolha, deixar de atender o cidadão. Sendo que tem uma ordem de serviço, por parte do divisional da região metropolitana, foi baixado no dia 22, para que se atenda independente ao público. Mas pergunto eu, como que vai atender o público se tem um investigador envolvido praticamente com a integridade do preso, ele responde, e como é que ele faz? Ele atende o público ou ele atende a carceragem? Quer dizer, é uma coisa que a gente fica questionando, e a própria diretoria aí já está consultando o jurídico para saber qual é a orientação para ser repassada aos investigadores nesse sentido. Em tese, aí, nós aqui já levantamos o seguinte, que não deve atender ao público enquanto a delegacia não oferecer as condições. Ou atende o preso, ou atende o público. Que, na verdade, o papel da delegacia é atender o público, não o preso. Mas é uma situação de escolha e risco, você vai ter que pôr a sua integridade e a integridade dos presos, que vai ter prioridade. E o cidadão vai ficar por um segundo plano. Essa é uma pergunta que nós deixamos para o governo, né, para o governador Beto Richa, né, diz que tem o Paraná Seguro. Qual seria a providência dele nesse sentido? Nós vamos ter que se ater só os presos ou vamos atender o cidadão que paga o imposto? Ele não quer saber, o cidadão quer ser atendido. Ramírez, no final do ano passado aí foram contratados cerca de 80 novos investigadores, né, no estado do Paraná. Pela situação que vocês estão colocando, então, eles não estão, de fato, conseguindo exercer, né, essa atividade, o concurso para o qual eles fizeram, e o pior, ainda estão lidando, né, chegando nos locais de trabalho e tendo que lidar, por exemplo, com essas situações, inclusive de assédio moral, de pressão das chefias, do governo. Como é que está isso? Na verdade é o seguinte, foram mais de 600 investigadores que foram nomeados em outubro de 2011. Na verdade, esses investigadores foram nomeados e estão fazendo a escola de polícia de forma precária. E essa forma precária fazendo curso em doses homeopáticas, né? Doses, ficar lá fazendo o curso de tiro, voltaram para as delegacias, que não para fazer serviços administrativos, mas nós sabemos que já alguns entram na escala de plantão e começam a exercer uma atividade para a qual não está preparado. O correto é como foi as escolas anteriores. A pessoa ficava 3, 4, 5 meses na escola de polícia, fazia o curso e ele terminava o curso, estava habilitado para assumir uma delegacia. Isso dá problemas. Por quê?
Inicialmente é muito empolgante para o novo investigador começar a atender o público, começar em operações, fazer investigação. Mas ele não tem experiência suficiente nem o preparo técnico. Logo, se ele tiver algum tipo de problema de uma operação policial, ele vai responder administrativamente por isso. Isso é ruim para ele, para quem está em início de carreira. Então é necessário que seja habilitado no término do curso para que as pessoas possam exercer essa atividade. Em decorrência da falta de pessoal, muitos investigadores que já assumiram, já pediram demissão e foram para outros concursos. Por quê? São pessoas bastante preparadas. Vale lembrar que os investigadores de polícia, já desde 2004, são de nível superior. Então, o policial vem mais preparado e não estão sujeitos a qualquer situação de assédio moral. Ele vai embora, ele vai para outra instituição onde ele possa ser mais respeitado, onde possa ter um mínimo de dignidade. E essa questão do assédio moral aqui na Polícia Civil do Paraná fez um trabalho pelo CIPOL esclarecendo aos investigadores do que ele deve fazer e do que não deve. Nós até confeccionamos uma cartilha dizendo para ele o que é que ele deve fazer, quais são as obrigações e não obrigação. Tem exemplos diversos, desde uma autoridade que pensou que a delegacia era o quintal de sua casa e pediu para que o investigador, até recém-nomeado, fosse comprar cigarro para ele na banquinha da esquina e depois fosse pagar a conta de luz numa lotérica. Esse investigador, uma pessoa honrada, disse não e de repente sofreu um assédio moral. Ele foi removido do setor dele para outro setor. Evidentemente que o CIPOL tomou as providências e voltou ao status quo ante. Portanto, esse trabalho temos feito e mostrar para o investigador que nós, investigadores, somos agentes públicos concursados e não jagunço da autoridade de plantão. Correto. Ventura, ainda mais essa fala, essa situação, esse quadro que vocês colocam é um quadro bem preocupante. Imagino que uma das principais questões é essa questão do fator tempo, né? Você precisa de tempo, por exemplo, para investigar, né? Quanto mais o tempo passa da realização de um crime, de alguma coisa, mais difícil, né, se torna a sua resolução. E com um emprego que não é atrativo, né, com um novo concursado que entra e não encontra uma condição de trabalho, além do tempo que já é gasto de treinamento, a pessoa sai, entra uma outra que precisa ser treinada de volta. Quer dizer, quanto tempo que a gente está perdendo, né, com essa história e o quanto isso não avança. Na verdade, o que está existindo é um conflito, porque as autoridades não estavam preparadas com esse novo investigador. Esse novo investigador, ele tem discernimento, ele pensa. Então, é um conflito de formação, porque, na verdade, o que existia em épocas passadas era: eu mando, eu sou a lei, cumpra-se, não questione. E esse investigador, apesar de ele ter criado, ele ter implantado, a chefia implantou o investigador do medo, esse investigador hoje ele não tem autonomia. Como na minha gestão, na gestão do Ramírez, nós tínhamos a equipe, nós tínhamos a autonomia de pegar o BO, tomávamos conhecimento disso aí, iríamos para a rua e teríamos que trazer o resultado. Hoje não, hoje é o contrário. Na verdade, a autoridade policial hoje, ela tirou essa autonomia desse investigador. Na verdade, o investigador hoje está se limitado hoje a serviço administrativo e serviço de carceragem, o qual não é a função desse investigador. Na verdade, existe uma dupla função, uma função a qual esse policial não é formado, não é esse o fim, não é esse o objetivo. Né? Então, está hoje plantado o medo. Então, existe um medo. Por que o medo? O medo de pegar sindicância, porque é um caos hoje, porque o policial acaba se intimidando e não fazendo o seu papel de iniciativa, de buscar a investigação. Então, é uma perda muito grande, porque esse investigador é caro hoje, tá? E, na verdade, hoje ele está se limitado hoje a fazer papel. Não cumpre o papel o qual a sociedade tanto clama e suplica por esse investigador na rua,
para ter resultado, saber o que ocorreu com o seu ente, e até mesmo para intimidar aí a marginalidade. A marginalidade hoje tem certeza que a polícia hoje não está alcançando ele, então está aí a certeza da impunidade. Ramírez, na tua opinião, se nós tivéssemos, por exemplo, investigadores indicados pela categoria compondo o conselho da Polícia Civil, por exemplo, seria mais fácil da gente reverter essas situações? É importante, não é importante? O que você acha? Sem dúvida. O CIPOL atua e busca para que possamos mudar a lei e tenhamos um conselheiro investigador de polícia. É a importância que somente o investigador sabe dos problemas do investigador. E até mesmo porque criou-se uma cultura em âmbito da Polícia Civil do Paraná, onde as autoridades acabam, por corporativismo, não punem seus pares. Então, pune os subordinados. Isso já está comprovado. Processos administrativos e sindicâncias instaurados contra autoridades são prescritos. Ou seja, eles levam alguns anos e passam 5 anos, entra pela prescrição. No entanto, há outros procedimentos para investigador de polícia. Se o investigador tem uma postura de não ser conivente ou não ter amizade com algumas autoridades, corre a toque de caixa. Nós temos provado isso, que nós temos investigadores aí que em 10 meses iniciou um processo administrativo e terminou e já foi demitido, enquanto outros sequer foi instaurado um processo. Ou seja, há realmente um problema de não confiabilidade, não se confia na Corregedoria de Polícia. Então, isso é ruim para uma instituição. É preciso, sim, que os processos haja lisura, que tenha um conselho de polícia, um representante dos investigadores, um representante dos escrivães e um representante dos papiloscopistas, para que possa haver uma certa segurança jurídica. Hoje não há. Bom, nosso programa já está chegando no final e eu queria agradecer a presença de vocês e dizer que nós continuaremos acompanhando as lutas do CIPOL. Obrigado, Ventura, obrigado, Ramírez. E a você, telespectador, obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e até um próximo programa.